Eu assisti os 2 primeiros episódios de Alien Earth e tenho algumas coisas para falar sobre, e elas não são bonitas. Então vou falar um pouquinho aqui sobre a minha percepção dos 2 primeiros episódios desta série. Vai ter muito spoiler, eu não vou economizar em spoilers aqui porque eu tô muito irritado e tô muito puta cara com o que eu assisti. Sendo que eu sou um grande fã da saga Alien, e eu digo saga Alien porque eu odeio a palavra franquia. Eu realmente sou muito mais fã dos primeiros filmes, dos 4 primeiros filmes. Eu ignoro todas as parcerias do Alien versus Predador, completamente. Prometheus, Covenant e Romulus têm espaço na minha vida, mas não tão grande quanto os primeiros filmes. Por isso, eu me coloco no direito de falar sobre esta série do ponto de vista de fã, mas também do ponto de vista de uma pessoa que consome filmes de terror e de ficção científica, e quando eles se misturam, ficção científica e terror, é o suprassumo, que é isso que Alien é, basicamente. Então vamos lá, vamos para esses primeiros episódios que estrearam essa semana, e eu vou te dizer que eu fiquei tão decepcionado que eu pensei em desistir já no primeiro episódio. Começando pelo começo, pela estrutura narrativa, principalmente pela questão de tentar criar esses novos elementos para chamar público, como a relação ali entre os irmãos, como a relação entre o que é um androide, o que é um sintético e o que é uma pessoa, questões sobre grandes corporações brigando pelo espaço na tecnologia, coisas tão boring e tão não aprofundadas nesses primeiros episódios que eu já pensei assim, meu Deus, se a gente vai seguir por esse caminho, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Além disso, a série começa muito naquela coisa fragmentada, né? Alguma coisa aconteceu na espaçonave, alguma coisa, né, misteriosa tem a ver ali com um dos androides, mas ele não mostra nada, ele fica cortando entre esses momentos entre a espaçonave e momentos na Terra, onde está sendo criada essa nova pessoa, a Wendy, que é protagonista dessa temporada. Então, você fica muito no fragmentado, mas não no fragmentado positivo. Parece que é um fragmentado bagunçado. Porque ao mesmo tempo que você sabe que alguma coisa aconteceu na aeronave, pra aeronave bater ali nos prédios, e gente, referência, o World Trade Center, né, nunca morre para os norte-americanos. Bateu ali nos prédios, você tá basicamente interessado em saber o que está acontecendo ali, mas não, a série corta porque ela tem que trazer um elemento humano, ela tem que trazer uma narrativa paralela, que por sinal é totalmente boring. Aqueles 2 irmãos, aquela história da Wendy com o irmãozinho que é socorrista. Gente, que coisa chata, que coisa absurdamente insuportável. Em nenhum dos filmes a gente tinha isso, em nenhuma das produções a gente tinha essa questão de relação muito mais fraternal, ou que ganhava muito foco nisso. No segundo filme a gente tem um lado ali da Ripley que ela fica meio mãe, né, por causa da personagem infantil que eles encontram, mas, cara, isso é muito bem trabalhado, aqui é uma coisa chata. Bom, e por serem esses 2 primeiros episódios, eu acredito que a estrutura narrativa deveria ter sido melhor trabalhada. Até muito mais focando no que os outros filmes sempre fizeram, que é criar uma tensão, criar situações de nervoso. O que me deu nervoso nesses episódios foi aquela Wendy insuportável. Falando nisso, falando na Wendy, todos os personagens são extremamente infantilizados. Tanto pelo caso da Wendy, que é uma coisa, um sintético com memórias infantis, quanto os outros personagens que também são sintéticos, mas com memórias infantis. Tiraram memórias de crianças e colocaram num robô. Mas além disso, os outros personagens também me pareceram muito bobalhões, assim, tanto o trilhardário lá, o menino gênio, que eu acho que até assim, olhando para a realidade atual, os CEOs dessas big techs, nessas startups de tecnologia, pode ter uma vibe meio bobalhão assim, mas os outros personagens também me pareceram básicos, super ralos. A cientista com o foco de fazer com que o sintético tenha uma percepção da vida e que possa crescer. Sério. Sinceramente, nenhum dos personagens me agarrou, nem o híbrido, o ciborgue, que é meio que vilão. Eu entendi o propósito dele, da existência dele ali, que eu acho que faz uma grande referência aos androides que tiveram nos outros filmes. Seguindo nos outros problemas que eu encontrei nesses 2 primeiros episódios. A forma como ele é editado. Por quê? A gente não tem que apresentar o Alien novamente. O Alien já foi reapresentado por uma nova geração em Romulus. A gente tem que colocar o Alien em situações que
façam com que ele seja o perigo iminente, pensando que ele está no planeta Terra, né? E apesar de esse planeta Terra achar muito estranho, que é uma coisa vintage, mas uma coisa moderna e mais uma coisa meio anos 70, mas é uma coisa meio... se passa em 2160, ok. Preferia muito mais o mundo apocalíptico que a Winona Ryder e a Sigourney Weaver encontraram ali na versão cortada de Alien: A Ressurreição. Queria muito mais esse mundo apocalíptico meio devastado. Aqui o Alien, ele vai ser o inimigo principal, ele vai ser o principal monstro. A gente tem que entender como é que vai ser o comportamento dele dentro desse novo ambiente. E eu acho que isso deveria ter sido muito melhor explorado. Tem algumas ressalvas, eu acredito que nesse primeiro momento o Alien que sobreviveu à queda da aeronave tá numa situação de tentar se proteger e proteger os ovos e matar todo mundo, porque ele tá num ambiente hostil e tudo mais, ele não sabe o que aconteceu. Acho que isso é interessante, acho que é uma reação meio animalesca, ou seja, eu vou lutar, né, porque eu não sei o que tá acontecendo, é uma questão mais instintiva. Porém, todas as cenas em que ele aparece, em que a ação com ele acontece, ou são mal dirigidas, ou são mal editadas, ou simplesmente eles escolhem colocar um close-up no ciborgue pra gente não enxergar absolutamente nada. Acho que existe uma única cena em que a gente vê o Alien saindo em slow motion de um vidro. De resto, é tudo muito de relance, é tudo muito rápido, é tudo muito mal cortado, mal editado, mal gravado. Não tem nenhuma cena efetivamente interessante em que o vilão apareça de forma muito mais assustadora, podemos assim dizer. De forma um pouco mais, meu Deus, realmente ele é uma máquina de matar. Tudo porque fica muito claro que o grande intuito dessa série é falar sobre a grande guerra das grandes corporações para ver quem que vai dominar o mundo, o universo, com a tecnologia mais interessante da simbiose entre humanos, ou criação de ciborgues, ou criação de androides com inteligência humana. Então, existem essas três corporações que estão meio que lutando por esse espaço. E, gente, isso é tão batido. E mesmo assim, se vamos por esse caminho, vamos de um modo inteligente, não de um modo filme de pipoca da sessão da tarde. Porque realmente não tem nenhum personagem ali que eu sinta qualquer tipo de, meu Deus, realmente é uma pessoa respeitada, uma pessoa que, olha que horror, o mundo, o futuro do planeta está nas mãos dessa pessoa. Não. Parece uma história lateral que não se encaixa com a história que a gente, pelo menos eu que fã de Alien queria ver, que é, meu Deus, o Alien está na Terra, fudeu tudo, vamos todos morrer. E esse acho que é o grande problema de Alien Earth, parecer tão genérico e tão básico que poderia ser qualquer ameaça alienígena ali, poderia ser qualquer tipo, poderia ser um polvo gigante vindo de Júpiter, que se encaixaria completamente ali naquela história e que as pessoas poderiam interagir com aquilo de alguma forma. É uma história muito básica, com cara de série daquele canal Sci-Fi, sabe? Que parece uma história barata, né? A produção em si é muito boa, os efeitos especiais são muito bons, mas a história é uma história barata que parece que não tiveram tempo de desenvolver algo um pouco mais inteligente e que desse uma continuidade para a série, para a saga de filmes de forma mais inteligente. Eu acredito que Alien Earth começou muito errado e não acredito que exista um caminho viável para essa série ser minimamente interessante. Acho que os próximos episódios, obviamente, vão trabalhar melhor a história, mas me pareceu muito uma série de ficção científica básica que não faz jus à quadrilogia de filmes iniciais. E isso é uma coisa engraçada. Você que não gosta de Alien: A Ressurreição, que renega, por mim é um dos meus mais... Eu gosto bastante, me divirto horrores com aquele filme. Quero ver falar bem dessa série, porque essa série usa o tom de comédia daquele filme. Então vamos ver, defende agora, defende a série e fala mal daquele filme, que é a mesma comédia. Realmente fiquei bastante decepcionado, mas vamos ver, vamos acompanhar os próximos episódios e vamos ver se a coisa melhora e se a coisa engrena. Eu acredito que não vai rolar. Acho que nesses 2 primeiros episódios já deu pra ver o tom da série que não vai ser bom. Não vai ser bom mesmo. E você, já assistiu os primeiros episódios? Qual é a tua opinião? Deixa aí nos comentários que a gente vai conversando por lá.